Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Dojo. Eu sou o Dorival Alves, apresentador aqui do programa. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Hoje eu estou com o terapeuta das estrelas, o Dr. Frederico, e ao seu lado, é claro, o Rogério Rocha. Hoje nós vamos falar de celebridades, de espiritualidade, de reality shows. Hoje nós estamos aqui muito bem servidos. Dr. Fred, muito obrigado por você ter aceitado participar do meu programa. Você também, Rogério, pode se apresentar para o nosso público. Olá, eu sou o Dr. Frederico Parreira, sou doutor em psicanálise, mestre em sexologia e espiritualista, e hoje eu estou aqui para trazer um pouco de alegria para esse programa tão legal que é o seu. Muito obrigado. Olá, prazer, eu sou o Rogério Rocha, eu sou diretor, apresentador e também criador do New Face Reality Brasil, que é um novo conceito de reality show que está chegando aí para o público brasileiro. Já vamos iniciar então com o Fred. Fred, o que é um profissional de sexólogo? O profissional do sexólogo é aquele que vai explicar, vai tirar as dúvidas e vai orientar a pessoa que tem... o profissional da sexologia é aquele que vai orientar, vai ajudar e vai esclarecer as dúvidas para aquela pessoa que é leiga em ambiente sexual. Vai tirar as dúvidas, vai esclarecer, vai dar conselhos, vai analisar, para fazer uma anamnese do que está acontecendo com a pessoa, se é uma disfunção física ou uma disfunção mental, e assim caminhar para um especialista adequado. Doutor Fred, outro dia você estava com um padre e você fez a pergunta para ele se masturbar era pecado. Ele falou que sim. Então vive cometendo pecado ou não, as pessoas que se masturbam? Na lei de Deus é pecado, né? Mas assim, às vezes é muito mais fácil você se masturbar sozinho do que perder seu tempo investindo em coisas que não é do seu interesse. Então, assim, eu acho que a masturbação faz bem, tem estudos comprovados que faz bem, e eu super indico, acho que é um modo de você colocar para fora suas energias de alguma forma. Você é considerado o terapeuta das estrelas. Como que você ganhou esse título, Fred? Eu ganhei esse título quando as pessoas começaram a me procurar do mundo artístico para mim atender elas, porque eu tenho um modo de terapia bem breve, né? Então, assim, eu acho que 3, 4 sessões a pessoa já sente uma modificação no corpo dela. E aí foram começando, aí foi atendendo um, foi atendendo outros, até que foram, na minha cidade, começaram a me procurar. E aí eu fiquei com esse nome, Terapeuta das Estrelas. Você tem um alcance imenso nas redes sociais. Você tem mais de 1 milhão e 100 seguidores na internet. Seu público, ele acompanha as suas postagens, te chamando no privado para tirar dúvidas, ou tem que marcar uma consulta no seu consultório? Eu sempre interajo com o meu público. Eu acho que ele, sempre que me deixa uma pergunta, eu vou. Não é só eu que cuido do meu Instagram, eu tenho uma pessoa que cuida, mas as perguntas ali sempre voltadas para o meio sexual, meio espiritual e meio da saúde mental, sou eu que respondo mesmo. Fred, o mal do século é a depressão. As pessoas muitas vezes elas expõem sua depressão procurando um psicólogo e outras não. Muitas vezes elas se retraem, não procuram ajuda. Você tem uma visão clara sobre o processo depressivo e como sair dele? O processo depressivo, ele é bem triste, né? A pessoa se isola, não quer contato com os amigos, não quer sair de casa, ou simplesmente a pessoa está rindo ali, mas está chorando por dentro. Para sair da depressão é um processo, não é da noite para o dia, não é do dia para a noite, não é semanas, não é meses, é um processo, pode demorar anos para a pessoa sair da depressão. E esse processo envolve terapia, remédio, psiquiatra, atividade física, saúde mental e saúde espiritual. Esse conjunto de coisas vai fazer que a pessoa saia daquela bolha que ela se encaixa. Ter depressão é normal hoje, é o mal do século, mas muitas pessoas têm medo de pedir ajuda por vergonha. Mas não tem que ter esse medo. Todo mundo passa um momento triste na vida. O pessoal fala assim, depressão não tem o que fazer. Isso é verdade? Depressão não é o que tem que fazer? Não tem o que fazer. A depressão te deixa você não ter o que fazer, porque você não tem ânimo para nada. Ela te suga suas forças. Como que eu sei que eu estou entrando num processo depressivo? Dá sinais? Sinais físicos são sinais de desânimo, ficar mais quieto. Sinais emocionais é choro. Às vezes tem sinais de um crise de pânico, coração acelerado, mãos trêmulas, corpo quente, gelado. São assim, não tem como você identificar. Eu estou entrando na depressão. Quando você vê, você já está dentro da depressão. Mas, Fred, nós também que se expõe à internet, às vezes as pessoas mostram um sorriso, mas não vivem o seu sorriso no off. Né? E agora, como lidar com essa situação? Se eu dependo da internet para levar sorriso para as pessoas e eu passando por um processo depressivo?
eu sempre falei isso em todas as minhas entrevistas. A internet é um mundo de ilusão. Ali todo mundo está bem, mas na verdade tudo não vai bem. As pessoas tentam passar uma imagem, tentam passar uma característica delas, aquela imagem, uma primeira impressão, mas não tem. Você vê que hoje os maiores humoristas do Brasil sofrem por depressão, entendeu? A depressão é uma disfunção que nós sofremos e encontrar um tratamento vai de acordo com cada um. Então, assim, a internet é o ambiente mais tóxico e o mais que deixa as pessoas depressivas hoje em dia. Falando nisso, é claro, nós estamos aqui com o Rogério Rocha, o Rogério Rocha vai falar sobre o reality show. Nos reality shows, Rogério, as pessoas elas querem mostrar o que elas foram fazer lá. Muitas vezes as pessoas entram mostrando um personagem e se perdem no personagem. E pode acontecer exatamente o que o Dr. Fred falou. A pessoa pode estar passando por um processo depressivo, chega na casa, ela demonstra suas fraquezas, muitas vezes sua fragilidade que ela não tinha coragem de mostrar no off. Você que vai, daqui a pouco você vai falar mais do programa, como que faz a seletiva das pessoas? Passa por um processo psicológico antes? Muito bacana. Hoje o reality show no Brasil, ele tem muito interesse do público, das pessoas Exato. em querer participar. Né? Então, a gente sempre tem uma demanda grande em inscritos, né? Desde reality grande a reality menores. Todos eles têm uma demanda de pessoas interessadas grandes. Então, a gente primeiro faz essa entrevista, esse bate-papo mesmo, tenta conhecer um pouco mais do participante, o máximo possível, para poder entender um pouquinho a personalidade dele, a sua vivência naquele local que ele vive, porque nosso reality show traz gente de todo lugar do Brasil. Então, cada lugar é um ambiente diferente. O nosso Brasil é muito grande, né? Então, culturas diferentes, até realidades diferentes. Então, a gente tenta enxergar um pouquinho, né? Eu, particularmente falando enquanto diretor, eu tento enxergar neles a sua essência mesmo, o máximo possível, sabe? Para que realmente a gente tenha aquele participante, aquele perfil que o reality está buscando. E justamente para ter também uma pessoa que está apta a participar de um desafio desse. Porque o reality show, ele é muito comprometedor. Você está abrindo mão de tudo aquilo que você talvez tenha preservado a sua vida toda. Porque você vai para uma casa que é filmada 24 horas, que tem formadores de opiniões, que hoje a internet está cheia de juízes, infelizmente, né? Está. Então, tem formadores de opiniões coerente, e tem outros formadores de opiniões que são muito maldosos. A gente sabe disso. Então, eles têm que estar preparados psicologicamente para isso também. Então, nós temos esse cuidado. Temos, sim, uma psicóloga que acompanha após a seletiva, mas na seletiva, a gente tem que tentar acertar. Não dá para, primeiro, passar pela psicóloga e depois ser aprovado ou não de cara, né? Lógico que durante esse processo, nosso processo é bem longo, são mais de 7 meses, sabe, seletivo ali. Nesse processo, tiver situações que a gente entende, juntamente com a declaração do profissional, né, da saúde mental, dizendo que aquele participante, infelizmente, não está apto, sim, ele não tem como avançar para o confinamento. Mas, na grande maioria, todos estão aptos, né? E aí é trabalhar essa questão de como lidar pós, né? Porque geralmente a cobrança vem depois que sai, porque está Exato. isolado, não sabe o que está acontecendo. Então, tem esse risco, sim. O Fred será um dos apresentadores do programa, certo, doutora? Sim. Você vai usar muita psicologia para apresentar o programa? Não muita psicologia, mas vou usar um lado artístico e talvez estar lá para ajudar em algum momento, se for preciso. Como que vocês dois chegaram? Vamos criar um reality show, o Fred com o Rogério. Na verdade, não foi criar um reality show. O reality já existia e, através de amigos em comuns, eu conheci o Rogério me conheceu, eu ia entrar como participante, e aí veio um quadro sobre saúde mental e no desenvolver do longo das tratativas, de conversa, de contrato, tudo, o Rogério me chamou para ser um dos apresentadores. A saúde mental, é importante você ter um controle dentro do programa, ou Frederico? A saúde mental, a gente tem que ter a importância da gente ter um controle em qualquer situação da vida. Porque sem a saúde mental, nós não somos nada. Imagina que você está lá dentro do programa, recebe a notícia que fulano morreu. E aí você está sendo, para o Brasil, 24 horas ali, sendo exibido ali, o ataque que você vai dar. Então, assim, no trânsito, na vida pessoal, na vida profissional, na vida acadêmica, a gente tem que ter o autocontrole da nossa saúde mental, porque sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós estamos dentro de um confinamento, nós expomos o que muitas vezes a gente faz na vida real. A diferença é que nós estamos sendo gravados 24 horas por dia. As pessoas que cobram uma conduta diferente das pessoas que estão dentro do reality, elas muitas vezes fazem o que eles fizeram lá dentro.
Por acaso, você comentou que se alguém falecer lá dentro, um parente falecer aqui fora, é comunicado aos participantes ou não? Exatamente. Tem todas essas questões de tratativas. Eles assinam um contrato e nesse contrato a gente tem obrigação de informar quando acontece algo com familiares próximos ou pessoas muito próximas a eles. Mas antes da gente passar a informação adiante, passa pela produção e também quem faz essa abordagem é o psicólogo do programa, né? Ele que vai dar essa notícia de modo correto para o participante. E aí, quando é questão assim de, por exemplo, morreu alguém da família, faleceu, aconteceu alguma coisa mais grave, sempre a produção ele deixa em aberto se ele quer desistir do programa ou não. E se ele optar em continuar, nós vamos dar todo esse suporte necessário, né, psicologicamente, para que tenha condições de continuar no jogo, porque é um direito dele. Fred, falar em pessoas que estão na mídia, o pós-programa, você ultimamente estava sempre na mídia e eu senti que você deu uma desaparecida ultimamente. O que aconteceu? Aconteceu porque eu passei também por um processo depressivo, afastei das mídias, estou resguardando a minha imagem agora para mim estar no programa New Face Brasil bem, entregar o que eu sempre entreguei, um material de qualidade, mas também me afastei da mídia por vários fatores mesmo, me isolei um pouco do meio artístico e agora estou voltando com tudo. As pessoas julgam um psicólogo procurando um psicólogo? Não, todo psicólogo tem que ter um psicólogo, todo terapeuta tem que fazer terapia. Mas como explicar isso para as pessoas que você trabalha na internet e você procurou um psicólogo? Porque, né, na internet as pessoas acham que... Como assim? O cara está sempre na mídia procurando um psicólogo? Mas hoje as pessoas procuram psicólogo para estar bem. A pessoa não tem que procurar quando não estar bem. O dever do terapeuta é o quê? É fazer a pessoa ficar bem, colocar suas emoções para fora, suas ansiedades, seus sentimentos, seus medos, seus desejos e principalmente suas queixas. Então, assim, todo mundo hoje tem que fazer terapia. E assim, a pessoa que escuta todo dia o problema dos outros, ela tem que aprender uma técnica para ela não absorver aquilo e levar para casa. Do consultório, da porta para dentro, eu sou um Fred. Da porta para fora, eu sou outro. Eu escuto histórias tristes, alegres, o tempo todo. E não deixo isso entrar dentro de mim. Entendi. Então, nem sendo quando você procurar um psicólogo é porque você está doido, né? Geralmente as pessoas se expressam, não estou doido para procurar psicólogo, né? Mas, e agora? Olhando de perto, ninguém é normal, né? Então, assim... O que é ser normal? Não tem uma explicação, uma definição. Ninguém é normal. Então, assim, todo mundo precisa de terapia hoje em dia. Fred, tem uma pergunta. Você é homossexual? O que se interfere na sua vida? Na minha vida não interfere em nada, porque hoje eu tenho 36 anos e sou muito bem realizado desde os 23 anos. Sou auto-independente, sou provedor da minha casa. Isso nunca foi um problema para mim. É até uma alegria você falar nesse assunto, porque a gente chega onde que a gente quer, da maneira que a gente pode. Eu cheguei onde estou, com honestidade, trabalhando honesto. Não tem nada contra os gays, sou gays, mas a gente também... Os gays é muito criticado, às vezes, pela forma que eles chegam nos locais e que eles abordam as pessoas e o estandalhaço que eles arrumam. O que é o estandalhaço que um gay pode arrumar? Eu não sei te explicar, né? Assim, é tumulto, briga, quer sempre mostrar o poder ali. Eu tô sendo inferiorizado porque eu sou gay, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E nem sempre é assim. Eu acho que o normal seria pedir respeito, não exigir respeito, correto? Com certeza, a gente tem que pedir respeito, não exigir. É dando respeito que você recebe, né? Na seletiva do programa, vocês escolheram vários públicos de todos os perfis ou tem um perfil específico? Ou tem uma miscigenação lá dentro? A equipe dele que escolhe... Eu só estou entrando como apresentador. Então, assim, do reality, a equipe dele sabe de tudo ali que vai acontecer. Eu só vou entrar para apresentar mesmo. Você não recebe nenhum spoiler? Não, ainda está muito cedo, né? Falta 3 meses ainda. Então, assim, no último mês que vai ser reunido ali para falar. A gente pode adiantar para deixar um pouquinho de interesse do público, né? A gente trouxe um detalhe diferente do que acontece nos outros reality shows. Geralmente, os demais têm ali um padrão. 10 homens, 10 mulheres, né? 10 masculinos, 10 femininos. O nosso, ele é aberto. A gente tem 20 participantes e a gente não procurou por sexo, né? Mas sim por pessoas. As pessoas que realmente interessou, o perfil nos convenceu, eles têm a oportunidade. Então, a gente não tem um número exato. Pode ser que tenha
15 homens, 5 mulheres, pode ser que tem 5 mulheres e 15 homens, e vice-versa, né? Então, a gente é muito misto mesmo. A gente está procurando pessoas que têm a oportunidade de estar lá dentro, ao mesmo tempo que transmite o entretenimento que o público desse segmento procura. Então, a nossa característica esse ano é um elenco misto. Fred, quando você aceitou o convite para ser um dos apresentadores, você espera qual o impacto causar na sua vida depois do programa ou durante o programa? Espero causar mais credibilidade, visibilidade, conquistar o público que talvez não seja o meu público neste momento, que meu público hoje é voltado para a terapia. Buscar esse público, buscar autoconhecimento, buscar entretenimento e, além de tudo, buscar amigos, colegas, parceiros, crescer. Para trabalhar com entretenimento, vale tudo dentro da casa? Eu nunca trabalhei com entretenimento assim, né? Mas você está sempre com as estrelas, sabe? Aquelas pessoas que, olha, aqui vale tudo, aqui não vale. Eu já tive um quadro na Rede TV, já tive quadro em outras TVs, mas é diferente do reality show, né? Então você vai aprender com nós também, no caso ali, a assistir 24 horas. Você manter uma gravação 24 horas, vai ser transmitido por onde? A transmissão acontece pelo YouTube, né? 24 horas disponível gratuitamente, né? É um diferencial também, que é o nosso gratuito. Os demais reality shows você tem que assinar o pay-per-view para você ter acesso às câmeras 24 horas. Caso contrário, aos cortes na TV aberta, no horário nobre ali. E depois temos também, a gente não pode adiantar muito, mas temos ali algo diferente para essa edição, que sempre aconteceu na internet, e esse ano vai para a TV aberta, né? O que a gente pode adiantar é que vamos estar na TV aberta, no horário das 23 horas, na TV Gazeta. Aí os demais detalhes a gente vai passando. A gente pode até voltar a trazer com exclusividade mais adiante, mas faz parte do momento, a gente dá uma segurada em algumas informações, mas a gente pode adiantar que também vamos estar na TV aberta. Vai ter festas bombásticas com grandes cantores. E agora eu vou te ver na TV aberta também, doutor? Todos que os dias, delícia! 23 horas. Cara, mas você vai apresentar 24 horas ou vai trocar de apresentadores? É uma dinâmica, né? É uma dinâmica? Não entra toda hora. O programa vivo, acontece 24 horas sem cortes, né? Sim. E à noite a gente tem ali uma hora, como os outros programas, né? Que é o corte, porque nem todo mundo pode acompanhar o reality show 24 horas no dia, porque a maioria das pessoas trabalham. Então a gente traz nesse uma hora cortes, o resumo do que aconteceu de melhor nas últimas 24 horas, e a gente conduz esse programa, esses cortes, né? Tanto interagindo com o público, levando o que aconteceu nas últimas 24 horas dentro da casa, para o povo de casa, e também a gente interage com os confinados, né? Aí um dia tem prova, outro dia tem eliminação, outro dia tem votação, outro dia tem dinâmica. Então vai ser eu e ele que vamos estar interagindo com a galera que está confinada, conduzindo ali os trabalhos, né, para deixar o jogo mais quente. Fred, hoje você atende mais pessoas buscando sobre sexologia ou sobre saúde mental? Porque saúde mental, né, ela está em alta hoje em dia. Saiu uma nova lei agora, né, que toda empresa vai ter que ter um profissional da saúde mental. Mas antes dessa lei, a saúde mental é a que mais procura, né? Hoje em dia, viver te traz ansiedade. Então, assim, você tem que ter um alto equilíbrio, um alto domínio de si mesmo, para você não cair aí numa ansiedade, numa depressão. Então, assim, tem muita gente que quer não ter a saúde mental abalada e já começa a fazer terapia. Tem outras pessoas que já te procuram para consertar aquilo que foi destruído, uma coisa negativa e destruiu a sua saúde mental. Mas se eu procurar um psicólogo, eu vou ter que falar minhas fraquezas, o que me deixou mega triste. Talvez isso me cause mais depressão ainda quando eu chegar em casa, que não estiver com um psicólogo do meu lado? Já dizia Freud, né? A cura vem pela fala. Quanto mais você fala, mais você se cura. Então, assim, quando você se expõe para um profissional, conversa e o profissional entra dentro de você, ali acontece ali um rompimento daquela barreira e a cura vem. Tem umas perguntas que eu vou fazer para você em seguida, eu acho que você vai me responder melhor do que tudo. Você certamente já atendeu famosos, você é o terapeuta das estrelas. Existe aquela pessoa que está mega sorrindo no palco e depois ela sai dali totalmente diferente e você teve que dar um apoio psicológico para ela? Isso existe o tempo todo, né? O tempo todo? O tempo todo. Não só no meio artístico, como na nossa vida real. O tempo todo. As pessoas fingem a todo momento, né? Estar bem, com medo de mostrar o seu lado fraco. Mas não é a cobrança que a internet fala? Como se manter sempre bem na internet com uma sociedade tão exigente?
tá cobrando o tempo todo que você esteja bem arrumado, bem vestido, sorridente, porque a internet é a nossa vitrine. Hoje, tudo que você faz, você quer postar. As pessoas vão para um lugar, já quer tirar uma foto e mostrar. Nós temos a síndrome de aparecer. Ninguém tá bem o tempo todo. A internet, quem trabalha com internet, tem que vestir um personagem para entrar ali, né? Então, assim, Exato. não tem como você entrar ali na internet sendo... eu sendo Frederico, na vida real, vou entrar lá na internet. Ninguém tá bem para ser todo mundo na internet. Então, assim, na internet há muitas fantasias, há muitos personagens que a gente talvez não conheça. Eu vou te fazer uma pergunta de um corretor da empresa, tá? O nome dele é o Carlos. Ele fez a seguinte pergunta para você. Como a psicanálise lida com os desafios contemporâneos, como as redes sociais e o aumento dos transtornos relacionados à ansiedade e à depressão? A psicanálise, ela tem o poder de ver isso de uma outra forma, né? A psicanálise trabalha o subconsciente. E nas redes sociais, o que está acontecendo, isso vai gerando dentro da gente algum gatilho. E da forma de tratar a depressão, tratar da moda contemporânea, que tudo está mudando, a psicanálise ainda continua da moda antiga. Ela trata o mal pela raiz. Então, assim, acho que essa pessoa que perguntou pode estar precisando, neste momento, de passar por alguma terapia, passar por um autoconhecimento. É uma pergunta bem assertiva dela, né? Então, assim, deixo o recado para ela que a psicanálise vê isso como uma forma de uma autoajuda, e a psicanálise não é forma contemporânea, mas ela não segue na vida atual. Ela tem sempre aquele segmento da moda antiga. Exatamente. Rogério, agora voltando para você, porque uma coisa, né, psicologia com programa, trabalha com pessoas. Como que surgiu a ideia do reality show? Muito bacana. Na verdade, a ideia surgiu já como amparo às pessoas. A ideia surgiu em 2021, no topo da pandemia. Eu sempre trabalhei muito envolvido com ações sociais na minha cidade, né? Lá no interior do Paraná. E sempre, desde novo, eu comecei a me engajar com a sociedade. Então, na minha cidade é pequena, eu comecei a ser referência em alguns assuntos. E chegou a pandemia, todo mundo parado, naquele momento de lockdown, né, que a maioria das pessoas teve que ficar em casa, pessoas perdendo familiares. E as pessoas próximas a mim chegou e falou: Rogério, você deveria usar da sua entrada na internet, que eu trabalhava no Web TV naquele momento, e tentar criar algum programa para entreter as pessoas e amenizar um pouco a dor nesse momento, né, que todo mundo estava muito preocupado e triste ao mesmo tempo, né? Foi quando surgiu a ideia da gente criar um reality show, mas era a ideia que fosse só para minha cidade, entendeu? Só para atender as pessoas que estavam próximas a mim, que tinha aquela conexão, né? E que depositou a confiança que eu poderia entreter eles para diminuir um pouco a dor daquele momento de perca da pandemia, tantas percas que teve, além de vida, de financeira também, né? E a gente então desenvolveu essa ideia, colocamos no ar no mês de março de 2021, com pessoas de todo o Brasil. A gente teve esse desafio de levar lá para a minha cidade, no interior do Paraná, pessoas de São Paulo, como Hulk Magrelo, de César BBB, pessoas anônimas também, e colocar numa casa, né? A gente transformou um salão de evento em uma casa, foi tudo muito improvisado. E a gente só queria levar aquela alegria para a galera de forma de um reality show totalmente diferente dos outros, né? E totalmente assim improvisado, né? Que era a ideia do lado humorístico, né? E depois disso começou a se expandir. Né? A gente conseguiu cumprir a regra, que era levar todos com segurança, trazer de volta com segurança, sem que ninguém pudesse pegar no caminho lá durante o programa o Covid, né? Então, a gente teve uma estrutura legal. Isso chamou a atenção, a princípio, do Paulo Vieira, que foi quem, assim, a gente não fala muito, mas assim, a gente tem que falar como que a gente foi visto, né? Então, Paulo Vieira, ele foi o primeiro a achar o programa no YouTube, que também era transmitido no YouTube. Depois, ele apresentou o programa para o UOL, que é o site UOL. Aí a jornalista Tabata, ela fez uma matéria bem grande e ela repercutiu em nível nacional essa matéria. Após isso, Chico Felice, que trabalhava na época no Fantástico, ele também teve acesso ao programa e ligou para a gente, perguntou se ele poderia ir lá fazer uma visita. Então, ele foi lá, fez uma visita e a gente saiu na última edição do quadro que tinha naquele momento no Fantástico, que isso está acontecendo, era o último episódio. E depois disso, que a gente ganhou esses 3 portais, né, grande, a gente começou a ter uma visão nível nacional do projeto.
E aí começou várias ligações, o Instagram começou a crescer, pessoas começaram a procurar. E a partir daquele momento a gente entendeu que não dava mais para ser só uma brincadeira. Poderia encerrar ali o projeto e tudo mais. Mas pessoas do meio falaram, Rogério, você só deve reorganizar as ideias, colocar isso como um negócio e tocar em frente, porque o projeto é muito brasileiro e ele tem pontos muito específicos de você transformar em um grande reality show nacional. Então, a partir dali, a gente entendeu o recado, começamos, então, a produzir profissionalmente, né? Que vai ser a terceira edição agora, então tivemos mais uma, que foi mais uma experiência, e a terceira a gente está buscando evoluir também, né? Então, ele iniciou dessa forma, de uma brincadeira, com pessoas que teve um olhar profissional e falou, Rogério, você deve continuar, e a gente acreditou também nesse potencial que a gente criou, porque ele foi criado do zero. Às vezes a pessoa fala, é uma cópia do Big Brother, da Fazenda. Não, ele é parecido porque todo reality show de confinamento, ele tem algumas coisas que são pontuais, como eliminação, votação do público, que não dá para fugir. Mas a dinâmica em si, ela é muito particular do New Face. Ótimo. Fred, o Rogério falou pós-pandemia, a gente perdia muitas pessoas na pandemia. Quando estávamos na pandemia, as pessoas acreditavam que pós-pandemia nós iríamos mudar para melhor, né? Visto que nós nos isolamos da sociedade e nós começamos a sentir falta do convívio em sociedade. Depois da pandemia, eu acho que as coisas mudaram para piorar. Como que a psicologia vê essa questão toda? A psicanálise vê isso como um egoísmo, né? Porque as pessoas ficaram mais egoístas. Naquele momento estava todo mundo trancado dentro de casa, querendo ver família, amigos, estar no emprego, e de repente tudo isso é tirado a todo momento, a gente acha assim, vai voltar melhor, o ser humano vai se tornar uma pessoa melhor. Mas não, o ser humano nos surpreende a cada dia, né? Algumas pessoas sim melhoraram, né? Mas 75% das coisas já divulgaram estudos científicos, falaram que as pessoas pioraram, se tornaram mais egoístas, voltaram só para eu. O narcisismo tomou conta delas. O que é uma pessoa narcisista? Como que eu posso identificar, doutor? A pessoa narcisista é aquela que só pensa nela, né? A gente nasce ou vira narcisista? A gente se torna narcisista, né? É como ambiente que vivemos, relacionamentos, convívio familiar, egoísmo. Então, assim, a gente se torna narcisista. Tem traços de narcisista muito forte. E, assim, é narcisista em todos os momentos. A pessoa que quer colocar ela em primeiro lugar, ela é narcisista. Mesmo sendo pro bem, tipo assim, não, primeiro vou pensar em mim, depois pensar no outro, é narcisista. Primeiro a gente tem que pensar na gente, primeiro vou pensar em mim, depois em mim, terceiro em mim, tá certíssimo. Mas, assim, há escolhas que a gente tem que pensar no coletivo todo. Entendeu? No exemplo, numa empresa. A gente tem que pensar no coletivo todo daquela empresa. Não só se beneficiar a você. Tem que pensar. O bom do Fred é que ele tem um olhar bem penetrante. Tanto psicólogo assim, olha para o paciente, tipo, tentando adivinhar tudo que está na cabeça dele, não. Não. Eu olho para você e falo assim, eu sou sério. É sério? Eu sou sério. No programa, o Fred, apresentador, vai ter episódio, poderá participar ou só vai apresentar mesmo, falando do que aconteceu? Só apresentar mesmo. Quem sabe, né? Tudo pode mudar, né? Tem duração o programa? De quanto tempo? É spoiler, não? Pode passar de um mês, né? Passar de um mês? Não é isso, Rogério? Está programado para 30 dias. Né? A nossa produção, a dinâmica ela é preparada para 30 dias. Mas como ele está em expansão e está caindo assim no gosto do povo, cada ano a gente tem um público maior, pessoas querendo participar, né? Como, por exemplo, o Dr. Frederico, e tem outras pessoas também que quer participar desse meio já, né, mais famoso. Então, a gente entende que sim, que está tendo esse crescimento. Então, existe a possibilidade desse ano ele ter um pouquinho mais de dias ali, talvez chegando a 40 dias de programação. Tudo vai depender de como está sendo recebido, né, pelo público também. É muito importante a gente ter esse termômetro, né? Novas pessoas podem entrar depois do programa lançado ou não? Não. Novos participantes? Não. A gente, nas últimas edições, depois da segunda semana, entrava mais 5 participantes. Mas esse ano só vai quem já começar no programa e possivelmente terá talvez uma repescagem, alguma coisa do tipo, um checkmate fake, mas entrar participante com informações privilegiadas, que quem fica 2 semanas fora de um jogo e entra com muitas informações privilegiadas, já dá para ter ideia de como está o jogo. Então, esse ano a gente vai fazer um teste sem essa dinâmica para entender se prejudica menos o andar do próprio jogo, né, em questão de entretenimento. Doutor, o pessoal fala que a fé cura. Você também trabalha espiritualidade.
Só a fé cura ou eu tenho que procurar os meios necessários também para curar minhas enfermidades? Os meios necessários, né? A fé é o fim, é a fé, esqueci essa frase, depois você corta esse pedaço. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Então, assim, sem fé a gente não vai a lugar nenhum, mas existem doenças físicas e psíquicas que aí devem ser buscar tratamento. E hoje eu sou uma pessoa espiritualizada, espiritualista. É o quê? Sabendo que tudo vai mal, eu sei que eu tenho um Deus acima de tudo e que tudo vai dar certo. Você sabe qual religião? Hoje eu sou cristão. Cristão. Lembro do Marcelo Rezende, né, apresentador, ele pegou câncer, estava com câncer, não procurou nenhum meio necessário e acabou falecendo. Mas já chegou alguém procurando por você e fala assim, não, doutor, eu tenho fé que vai me curar e eu não vou procurar o meio de tratamentos médicos? E você teve que convencer? Isso a todo momento, né? As pessoas se acham, não vou mexer com isso porque vai passar. E às vezes é difícil você convencer, né? A pessoa que já tem aquela opinião formada dela, não vou procurar, é muito difícil você conseguir entrar ali numa brecha, dar exemplos, que hoje o câncer é a maior doença que mata no mundo, dar exemplos e fazer a pessoa mudar de ideia. Algumas a gente consegue, outras infelizmente não. Mas como tirar a dor de alguém? Como você sabe que a pessoa já se curou da dor que ela está sentindo? A dor Emocional da perda de um parente querido, porque as pessoas aguardam dor, né? Ela procura um psicólogo para, né, aliviar o que ela sentiu. Mas como saber que ela está preparada para seguir a vida? ela vai dando sinais, né? Ela volta a fazer coisas que ela não fazia, ela volta a florescer, ela volta a brotar nova semente, ela volta a reviver a vida, está pronta para seguir um novo caminho. E aí, quando o luto passa, você vê que as pessoas procuram novas objeções, novos caminhos, novas coisas que não viveu para viver nesse momento. Tem um período para você se libertar do luto? O luto pode durar de 1 dia até 2 anos. Depende de cada paciente. O luto tem a fase da negação, a fase da aceitação. São várias fases que você passa pelo luto. Interessante saber disso. Porque, doutor, tem pessoas que não sentem dor da perca. Eu, por exemplo, eu perdi a minha mãe. Eu não consegui sentir aquele luto que as pessoas sentem. Meus irmãos choravam, era todo mundo comovido. Mas talvez eu não senti porque eu acredito que tanta gente chorando, elas me viam como pilar do acontecido. E eu não chorava. Eu não chorava com medo de causar mais comoção. Mas será que você é uma pessoa mais retraída, não chora com medo de fraquejar? Que várias pessoas, outras pessoas dependiam de você naquele momento e você guardou essa dor, interiorizou ela dentro de você e ela está guardada aí de alguma forma. Isso te afeta em alguma questão que hoje você ainda não sabe? Talvez. Sabe por quê? Talvez eu não chorei porque todo mundo, quando aconteceu da morte da minha mãe... Você era o mais novo, mais não, velho? era mais velho e todo mundo esperava de mim. Então, todo mundo esperava de você. Então, naquele momento ali, você fixou que você era a estrutura da casa. Que você não podia abalar, senão todas as outras pessoas abalavam. Então, você cresceu com isso. E, geralmente, o filho mais velho, ele cresce com essa ideia. Eu sou a estrutura da casa, depois da minha mãe, do meu pai, e eu que vou organizar tudo. Então, você não sentiu tanto por causa disso. Não estou falando sentimento de dor. Sim. Sentiu os sintomas. choro, revolta, luto. Mas isso está externalizado em algum lugar dentro de você que uma hora vai dar sinal. Você não já deu, né? Não, talvez eu chore no silêncio do meu quarto. No seu programa, você comentou no off, no programa de vocês dois, vocês pegaram muitas pessoas do Nordeste. As pessoas do Nordeste tendem a apoiar umas às outras. Cada um conta a sua história triste, outras não. Já aconteceu ou pode acontecer do participante contar uma história, nada a ver, chega lá dentro da casa, acaba se perdendo no personagem? Acontece. Eu acredito que eu até dou dica para eles, né? Não só no Nordeste, mas assim, todos que estão com a proposta de participar. É importante muito ser você. Eu acho que na vida, né? E também no nosso reality show, é muito importante ser eles mesmos, né? Justamente para não se perder. É muito difícil qualquer pessoa conseguir manter um personagem 24 horas por dia, né? Por 30 dias, caso ele chegue na final.
Eu acredito que nenhum artista, ator, profissional ali, ele consiga manter um personagem, porque ele tem as pausas de descanso, né? É a hora que acaba as gravações. Então, então eu sempre falo para eles, se você é assim, porque geralmente os nordestinos, né? Esse ano a gente, Norte e Nordeste, tem bastante ali no nosso programa. A gente teve bastante interessados, então por isso que a nossa cota é maior dentro do programa de selecionados. Eles são mais extrovertidos mesmo, né? E às vezes até as pessoas que não é dessa região, que é mais para cá, começa a avaliar eles dentro do programa como, tá forçando, né? Que é VT, que é os termos usados. Nossa, é muito VTzeiro, tá se aproveitando das histórias tristes. Mas não, é que realmente a maioria são assim mesmo. Eles são mais abertos, eles são mais extrovertidos, né? Você não me deixa mentir. Eles são mais assim de compartilhar. Eu sempre percebo que, não só no meu, mas nos outros reality show, eles se entregam mais à dinâmica e as pessoas. Eles são assim. No caso, a Juliette e o Gil de Vigor, né, eles ficaram famosos. Exatamente. Eu acho que a Juliette também foi mais um personagem. Claro, nós sabemos as nossas limitações, mas ela teve muito personagem dela ali no programa. Eu acredito que a Juliette, né, ela pegou um pouquinho do que ela é, de fato, e se aproveitou do momento, que foi aquela questão de ser retalhada, né? Ali pelo elenco. Então, acho que ela viveu aquilo ali real. Então, não era tanto uma encenação, porque houve, sim, uma exclusão por parte da casa com ela, e ela surfou na onda, né? Ela tinha um pouquinho dessa característica, talvez de ser mais ali quietinha, e usou esse momento de que eles deixaram de lado para pegar a vítima da história, mas ela não foi total um personagem só, porque ela viveu uma história que não era talvez dela só, né? Não era só sobre ela, mas ela viveu aquela situação da exclusão, entendeu? Então, acho que nisso ela foi inteligente, percebeu isso com facilidade, ela foi pronta para o jogo e fez ela campeã. Exatamente. O Fred, ele trabalha com psicologia. Existe mesmo essas situações reversas no qual posso estar numa posição de superior, no caso acontecia com a Lumena e a Juliette? Não, você apontou o dedo pra minha cara e a internet começou a dizer que estava acontecendo aquelas atos de racismo com a Lumena? Como que a psicologia consegue enxergar? É tão bom conversar com o psicólogo que você tira dúvidas. Como que a psicologia vê as pessoas agindo dentro dos realities? Vê que ali cada um veste um personagem, né? Ninguém tá ali... Se eu entrar lá, eu não vou ser o Frederico que eu sou na vida real. Ali tem que usar estratégias, jogos, tem que usar o que você tem de armas na mão para você tentar ganhar o reality. Então, assim, muitas vezes a pessoa usa a psicologia reversa ali, ela fala uma coisa aqui fora e faz outra coisa lá dentro para ela tentar sair ganhando. Pós-programa, as pessoas elas passam a ser elas mesmas, ela tenta manter o perfil que ela criou lá dentro da casa e depois, nossa, eu criei aquilo e aqui fora não consigo manter. Hoje há muito cancelamento, né? Mas existe cancelamento? Eu acho que sim, existe sim, porque quem cria o cancelamento são as redes sociais. Há manifesto ali, fala aquele participante não é bom, vamos cancelar, e vai criando grupo, vai falando. Depois, se a pessoa restabelecer a vida dela aqui fora, é bem difícil, né? Mas aos poucos ela consegue. A gente teve um exemplo próprio no BBB esqueci agora daquela participante que foi... A Cacá? A Carol Conká? A Carol Conká, que saiu cancelada, e hoje ela tá aí já, ninguém fala mais disso. Ninguém fica na mídia o tempo todo. Entendeu? Sai e as coisas estão esquecidas. No Brasil tudo é esquecido, né? Nós temos memória curta, então? Com certeza. Mas estar na mídia é sempre bom. Nos traz benefícios. Você já aproveita os benefícios de ter mais de 1 milhão de seguidores na internet? Aproveito. Aproveita. Aproveito para sair para comer, pagar com arroba. Aproveito para visitar lugares. Aproveito parceria com hotéis. Aproveito bem. Já recebeu o proposta do Tigrinho? Sim, várias vezes, mas eu nunca não vou falar, né? Mas assim, eu pretendo não divulgar jogos, porque vai condizer com tudo que eu falo. Tem horas que eu acho que eu sou contra, eu sou a favor, porque você joga se você quiser, você não é obrigado a jogar, mas eu acho que quando alguém com tamanha influência, você que tem seguidores, milhares de seguidores também eu acho que querendo ou não, você cria uma autoridade na internet que você induz as pessoas. Confia, né? Você confia. É tipo assim, eu, psicanalista, lá falando de jogo de tigrinho, sendo que eu vou lá e atendo as pessoas com vício no consultório. Então, assim... Você atende pessoas com vícios? Assim, a pessoa viciada em alguma coisa, né? Tem sempre alguém viciado em alguma coisa. Aí eu vou lá, eu vou
postar uma coisa e falar outra coisa. Então, assim, totalmente descontraído do que eu faço. Doutor, você já pegou alguém com vício fora do comum que você falou, meu Deus, eu nunca vi isso na vida? Hoje existe muita coisa que está fora do nosso comum, né? Os vícios vêm sendo cada vez mais alto, a gente vem... O mundo está crescendo, né? Então, assim, hoje tem coisas que a gente nunca ouviu falar, que a gente está vivendo aí, tanto na vida real, como na vida sexual, como em todos os setores da vida tem coisas diferentes chegando. Pessoas que têm fetiche, que muitas vezes casam com bonecas, essas pessoas, elas batem bem da cabeça ou não? Elas... Olha, porque de verdade, você comprar uma boneca pra dizer que é a sua esposa... E você vê que podem bater muito bem sim da cabeça, mas elas criam um personagem, né? Ali, né? Hoje em dia tá muito na moda agora. Você vai ver, ouvir falar muito daqui para frente, é a pessoa que quer ser tratada como um cachorro. Entendeu? Isso daí tá crescendo muito. Pois então, outro dia eu estava passando na Avenida Paulista e vi alguém, acho que era um rapaz, era uma moça, na coleira. Olha, desculpa, eu espero... Olha, na coleira. Cara, eu entendo, assim, que cada um tem seus fetiches. Mas isso já é moda. Em aplicativos de relacionamento já tem essa opção lá. Entendeu? Tem. As pessoas querem ser tratadas como animal. Doutor, porque na comunidade gay, as pessoas elas são tão exigentes para um público e outro não. Sabe os perfis Malhados, malhados? né? O perfil padrão, né? Porque muitas vezes a comunidade gay, ela pede respeito no público, mas quando ela está no aplicativo de gays, trata os gays com total desprezo. Acontece. A psicologia consegue explicar isso? A pessoa quer sempre algo melhor, né? E o aplicativo ali, você está sempre procurando algo melhor do que conversa com um, pula para outro, que é algo melhor, algo melhor, algo melhor, algo melhor. Ninguém quer uma pessoa direta, ela quer sempre uma pessoa algo melhor. E isso vira um vício, vira um ciclo vicioso. Ela está sempre procurando algo. Ela é uma pessoa vazia por dentro. Doutor, lá tem nos aplicativos, fala assim, ó, não sou gay, estou apenas aqui para ver o que acontece. A pessoa é gay? Ela tá ali só para ver o que acontece, né? Cara, eu fico apavorado. Eu acho assim, na comunidade, as pessoas não se respeitam. Elas pedem, elas gritam nas redes sociais que exigem respeito, mas quando ela está no off, não respeita porcaria nenhuma. Mas isso não só no mundo gay, né? No mundo hétero também, né? A gente vê, assim, as pessoas pregam uma coisa e vivem outra. Exato, né? Nós somos feitos de... A gente é errante, né? Então, assim, a gente erra o tempo todo e a gente tem que estar em busca do autoconhecimento, da auto-melhora. Porque se a gente errar e não buscar corrigir o erro, a gente vai ser sempre errante. Como eu posso ser uma pessoa melhor? Eu acho que você analisando o que você pode dar de você para você mesmo e o que você pode oferecer de melhor para o próximo. Acho que aí sim você consegue se tornar uma pessoa melhor. Doutor, trabalhar no coletivo é ter um jogo de paciência, né? Concordar e respeitar com a opinião do outro. Como que eu posso ser um bom profissional no meu ambiente de trabalho? Sabendo que é bom para o outro não é bom para você, que vai exigir opiniões diversas, vai existir brigas, vai existir desafios, mas ali você não precisa compactuar, mas também não precisa de entrar numa guerra por causa daquilo, né? Vê meio termo, fica melhor para as duas partes. Exatamente. Levando para o reality, no reality vai ter muitos perfis. Inclusive, no programa que vocês dois irão apresentar, você é o diretor, vai ter gays, vai ter lésbica, correto ou não? Não. Bom, não que a gente saiba, né? Porque às vezes a pessoa esconde, né, ali. Como controlar as tretas, as brigas? É bom ter briga num reality show? Não, briga saudável, é claro, né? Pra ganhar like. Na verdade, a gente espera, né? Se Deus quiser, que tenha muitas, né? Quanto Porque mais o barraco, reality melhor. show, ele, apesar de ser um reality show bem tranquilo, né? É um programa leve, considerado. Mas a gente precisa desses atritos, na verdade, porque são pessoas, né, comuns que estarão vivendo essa experiência, mas tem personalidade diferente. Vai acontecer essa questão de discordar, de não concordar. Algumas dinâmicas do jogo vai levar para o embate pessoal de cada um que estiver colocado naquela posição. E o público brasileiro, ele quer muito... Hoje em dia, o reality show que seja realmente quente. Eles não querem que as pessoas vão para um reality show para passar férias, entende? Então, o público hoje brasileiro está cada dia mais exigente nessa questão. Porque deixamos assim muito bem claros.
é um reality show. Todo mundo sabe do que se trata. A gente sabe que ali não é um campo de guerra, mas sabemos que é um jogo. E os participantes, eles entram sabendo o que o público espera de um reality show. Então, é natural que tenha, sim, esses embates. Tanto que, quando saem da casa, algumas pessoas... hoje existe a questão do cancelamento, mas algumas pessoas, quando saem, seguem a vida normal, porque o público entende também que eles estavam jogando, que eles precisavam daqueles embates. Né? Então, eu acredito que sim, que vai ter bastante brigas ali acaloradas relacionadas ao jogo. Não levando para alguma coisa pessoal, né, de cada um. Né? A gente sempre pede para essa questão de respeito política, religião, crença, isso não entra no reality. Mas embates que é necessário do jogo, relacionado ao jogo de cada um lá, a gente espera que tenha muito, sim. Fred, a psicologia explica por que o vilão está sempre na mídia, sempre ganhando mais like e visibilidade? Porque ser bom na internet não é bom. Não, seja bom no bom sentido, é claro. Quanto mais vilão eu sou dentro de um reality show, mais o público gosta de mim. Será que nós somos narcisistas, maldosos por natureza? Só esperamos o momento certo para deixar aflorar? Não. As pessoas gostam de maldade, né? Então, assim, não tem nada a ver com narcisismo, não. As pessoas gostam de ver o circo pegar fogo, né? E quanto mais o circo pega fogo, mais chama atenção, mais atrai likes, seguidores, audiência. É isso que acontece. Que doideira, né? Você tá de boa, uma planta. Aí você vai lá, causa o barraco todo. Ah, agora tá bom. Aí ela cresce, né? Daí ela cresce. Você tá regando a planta, né? Exato. Mas também nos últimos dias a gente tá aí na tendência assédio sexual. Cuidado com o que você fala, com o que você posta, qual é o seu limite dentro da casa. Dentro das casas, ou na vida real também, né? Tem esses cuidados logo, ó, galera. Isso pode, isso não pode. Até que ponto? Hoje é muito difícil, você precisa muita coragem, eu acredito, tanto para participar de um reality show quanto para criar um reality show. É um desafio, sabe? Por quê? Tem essa questão da internet, ela está muito exigente. E aí é difícil a gente entender qual é o ponto de equilíbrio da internet. Porque em algum momento ela quer briga, né? Exato. O público da internet. Porque o público do sofá é mais tranquilo, tá? Em outro momento, eles não querem briga. Querem briga, mas se falar uma palavra que é talvez no dia a dia considerada até tranquila, mas dentro da casa vai aparecer que foi um preconceito. Querem pegação dentro do reality, querem que forme casal, por exemplo. Mas dependendo do que talvez aqui fora, numa relação entre, né, um casal, seria normal, dentro da casa levanta-se uma tag ou uma bandeira que foi assédio. Exato. Então é muito complicado. Então, assim, para ser bem sincero, a gente tem que deixar acontecer para ver como que o público vai escolher, vai abraçar as ideias. Porém, sim, existem limites. Quais são esses limites? Os limites que aqui fora não pode, o que a sociedade condena aqui fora, dentro do nosso reality show, nós também condenamos a ponto de não permitir. O que a lei condena aqui fora, né, para todos, né, indivíduos responsáveis maiores, nós também condenamos lá dentro da casa. Então, se a gente segue o que é eticamente moral, proibido e que é também juridicamente proibido nessas questões de tudo que está relacionado, né? No nosso comportamento enquanto pessoa. Mas existem coisas que talvez não que é justiça ou dentro da própria sociedade vê com os olhos que às vezes a internet vê e leva para essa questão ali do cancelamento, assédio, exigindo expulsão da direção. Hoje, fazer um reality show é muito complicado porque existe uma pressão muito grande do público da internet. Qualquer movimento que um participante faz, que para a gente não foi nada além do jogo, ou que a gente não acha que foi aquele nível, eles criam ali uma situação exigindo expulsão. Então, hoje o diretor ele acaba estando, se não tiver um cuidado, um pulso firme, ele está na mão de algum grupo da internet tendo que fazer aquilo que ele quer. Então, você também tem que criar um reality show e colocar alguns limites até para o público da internet. Poxa, isso aqui é a gente que coordena. E lógico que tem algumas coisas que a gente vai concordar quando de fato for real. Ou seja, o limite que eu, às vezes, permito fora do reality não é o permitido dentro do programa. Exatamente. Correto? Tem que ter esse meio termo. Então, podemos contar aí com a superprodução para 2025? Sim, já estamos a todo vapor aí trabalhando há alguns meses. Nossa ideia é que o reality show realmente chega em todos os cantos do Brasil, né? Que tenhamos aí uma edição de 2026 posterior a essa com força nessa que a gente está produzindo, né? Então, a nossa ideia é realmente ganhar um público muito maior com a produção. Lógico que não vai ser uma produção do mesmo nível que os reality show que já existe, porque o nosso é novo. Então, a gente tem que saber que cada um tem sua história, né? E a história, ela é construída a cada ano no nosso caso de reality show. Mas prometemos, né? E tudo que é construído com suor, com dignidade, sem passar por cima do outro, tende a ficar
em alta, né? Tende a não cair, né? Então, assim, eu acredito que vai ser, esse ano na TV aberta, vai ser uma grande revolução aí no reality da família brasileira, né? Eu imagino o Fred lá fazendo no reality. Por que você não entra, Fred, como participante? Eu ia entrar como participante. Sim, vamos conversar, todo mundo chorando. Mas eu posso fazer isso por fora, né? Ô, Fred, engolir o choro. Nós crescemos ouvindo muitas vezes os mais velhos. Engole o choro, homem não chora. Faz bem ou faz mal? Faz mal. Mas por quê? Porque todo mundo sente, né? A dor de uma mulher e do homem é a mesma. Entendeu? Às vezes pode mudar alguma coisa ali em questão física, mas a dor emocional é a mesma. Então, assim, não chora que você não é mais criança, não chora. Isso trava, né? Então, assim, talvez muitas pessoas hoje não choram porque crenças limitantes. E as crenças limitantes faz que a gente fique ali no limite da gente. Fred, nós crescemos também do lado dos nossos pais. É amor que não acaba mais, que bom. Mas, às vezes, o amor também nos limita. Sim. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se limitam ao tal do amor e não procuram, né, crescer e se desenvolver. Existem casos que as pessoas falam, não, vou ficar perto dos meus pais para o resto da minha vida, e elas não se desenvolvem. Os pais deveriam também soltar seus filhos. Filho, vá para o mundo, tente desbravar o mundo, ou não? Sim, mas eu acredito que a maioria dos pais façam isso, mas é a pessoa que já está com essa opinião formada, né? Quer ficar perto dos pais. Então, tem tantos homens, tantas mulheres que só começam a viver a vida depois que os pais vão embora, né? Passa para um plano maior. Então, assim, isso já é uma convicção que ela tem desde criança. Eu vou cuidar dos meus pais até eles morrerem. Cria aquilo ali, vive aquilo ali, espera os pais morrer para viver uma vida, né? Mas outro dia até comentei, você pode amar seus pais também te amam, mas muitas vezes amar também é deixá-lo ir e você ir, porque talvez quando você se afasta dos seus pais, né, você vai ver uma vida boa para eles, porque eu amar meus pais e ver meus pais numa situação que eu não gostaria de estar vivendo, mas eu estou ali por amor. Mas ninguém quer perder. Pode ser, a pessoa pode estar no fim da vida, ninguém quer perder. Perder é muito duro, né? Então, assim, é você deixar ir aquilo que você ainda tem uma esperança de ficar ali. Então, assim, mesmo você sabendo que a pessoa está indo embora, você quer que ela fique. Eu tenho uma especialização em cuidados paliativos, que é quando já não tem mais nada para fazer com a pessoa e ela fica no conforto familiar. A família toda já sabe que ela vai embora, mas ninguém quer aceitar. Os cuidados paliativos, quando que os parentes sabem que, olha, já não tem mais o que fazer, bora procurar alguém para cuidar, né? O cuidados paliativos é quando a medicina jamais não pode interferir e esperar mesmo só o bem-estar do paciente. Não internar, deixá-lo no conforto da família, deixar em casa. Isso que é os cuidados paliativos. Paliar, né? Prolongar a vida sem sofrimento. Exatamente. Prolongar a vida e afastar das famílias. Os seus participantes, onde vocês irão trabalhar no reality, muitos se afastaram das famílias. Existe aquele vínculo, meu Deus, vou ficar longe da minha família por 30 dias. Ai, que triste, aquele melodrama, aquele drama, existe? Existe, porque é tudo novo, né? A maioria das pessoas, pelo menos dessa seletiva agora, nunca participaram de nenhum outro reality show. Então, além de ser novo, traz esse momento de medo também, porque vai estar longe. Porque geralmente quando você está perto das pessoas que você gosta, você está mais seguro, né? Então, Exato. eles têm que deixar seus estados, suas cidades e vir para o reality show. Então, eu acredito que é um misto de medo de estar longe, né? De não saber notícias, principalmente, eu acredito que seja o medo maior deles por estarem confinados, sem mexer no celular, né? Por exemplo, sem ter acesso à internet. Então, eles ficam meio sem noção do que está acontecendo com a família, com as pessoas que eles amam aqui de fora. Então, acho que isso leva-se um desconforto. Mas para o jogo, é bom ter esse desconforto, porque realmente a gente não prepara uma dinâmica para ninguém ficar confortável lá dentro. Mas falando pessoalmente cada um, eu acredito que eles têm sim esse desconforto de estar longe e principalmente de não ter notícia, né? De não saber como que está o pai, a mãe, o filho, o marido, né? E eu acho que não deve nem ser fácil. Eu não passei por essa experiência ainda, também não quero participar de reality show, só criar, porque não deve ser fácil. Mas a gente vai observando ali a reação de cada um, cada dia que passa. Com o reality show, Fred, você agora pretende voltar para a mídia novamente? Porque você deu uma saidinha, mas agora você pretende usar o reality para aparecer mais? Agora eu pretendo, sim. Agora eu pretendo voltar. Depois o reality já tem pretensão de programas em TV, já tem aí algo já sendo construído. Eu tava sempre vendo você na TV, você deu uma sumidinha. Eu falei, o que aconteceu quando eu tô... Tava descanso de imagem, né? É bom ter um descanso de imagem, não? Ah, sim. Com Você certeza. consegue ficar longe da internet? Tipo, ficar low profile? Consigo. Consegue? Consigo.
Às vezes é necessário, né? Às vezes eu gosto de ir por um alto do morro e ficar vendo a paisagem lá de cima, vendo o pôr do sol. A gente precisa disso. Excesso de tela todo cansa e acaba também com o seu emocional, saúde mental, né? Exatamente. Você tá com a latinha aí, você fazia algum show. Isso daqui, a gente vinha aqui, a Inês Brasil, ela já assistiu o seu programa, Que né? delícia! E aí ela mandou esse dela, que vai ser o patrocinador do reality. É um energético. Lê aí pra você ver a panterona da Inês Brasil. Tem aí o logo dela. Lê pra você ver. O logo dela, deixa eu ver aqui. Liberte sua energia inteira. Como é? Liberta sua energia interna. Mon amour. Mon amour. O que significa mon amour, Inês? O que significa mon amour? É um bordão dela, né? Na verdade, gostaria de mandar um abraço para Inês, para o Bruno Frois, que é o assessor dela, e vamos convidar ela para vir participar com você. Poxa, aqui, né? Inês, se você vir para o meu programa, Inês, eu vou passar um mês ansioso. Nossa, que legal. Isso aqui é zero? Porque tem vários energéticos, né? Esse é o tradicional. Esse é o tradicional. Na verdade, é um lançamento novo. É para você. É para mim? Uhum. É um lançamento é exclusivo, tá? A gente não está ainda comercializando, né? A gente está lançando o produto agora em parceria com ela. Esse é o tradicional, mas vamos ter o zero, vamos ter os sabores também direcionados com mais a temática dela. Mas é um projeto muito bacana que foi lançado e com certeza vai dar certo, que ela é uma pessoa também bem guerreira, né? E a gente está muito feliz de fazer parte dessa parceria com ela, né? Mais uma vez aí agradecer eles pela parceria e reforçar aí que sim, que é possível, né? Ela está aqui em uma outra oportunidade fazendo esse bate-papo, que com certeza ela tem um público que gosta muito de vê-la, né? Inês, muito obrigado pelo drink. Panterona. Eu confesso que é a primeira vez que estou recebendo uma lembrancinha, tipo fazendo um mexão no meu programa. Um recebido. Muito obrigado e de verdade eu espero que sua presença aqui no meu programa. Eu já estou, tipo, com o meu coração pulando, é um programa novo, mas muito feliz. Pessoal, muito obrigado, tá? Vocês vieram no meu programa contar um pouquinho. Eu também estou iniciando agora, vocês que já vivem na frente e por trás das câmeras, sabem que não é fácil, né? Você ficar na frente, quando você fica na frente do Fred, com esse olhar penetrante, o Rogério já é um cara mais centrado, você fica, meu Deus, e onde eu estou errando? Será que eu estou acertando? O jogo do julgamento é difícil, né, Fred? Você ficar o tempo todo se auto-julgando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu fiz as perguntas certas? Como que eu posso controlar minhas emoções quando eu estiver num programa frente a pessoas que têm câmeras o tempo todo? Faça o que você gostaria que fizesse com você. E aí tá tudo certo. Não tem um auto-julgamento. E se errar também, onde está escrito que a gente não pode errar? Somos seres humanos. Mas é igual vocês falaram no início, quando a gente se expõe na internet, no meu perfil eu tenho um alcance de 4 milhões de pessoas. Você sente o peso, porque são 4 milhões de pessoas que te veem e você sequer sabe quem elas são. Você também sabe. Se eu, um Relis Dorgival da vida, graças a Deus, obrigado, tenho esse monte de gente. Imagina você ou você, quantas pessoas não sabem quem são vocês e vocês sequer sabem quem elas são. E seu vídeo vai pra internet e você fica pensando, meu Deus, e se alguém não gostou, me julgar? Como, né? Mas como que a gente vai saber que as pessoas estão julgando a gente se às vezes muitas coisas da internet não chegaram até a gente? Entendeu? Então, assim, não tem um canal para a pessoa comunicar ali com a gente 100%. Porque às vezes tem mensagem no Instagram que a gente não consegue responder. Você olha os comentários? Vocês olham os comentários? Eu gosto. Eu acho que é muito importante. É importante a gente não se contaminar com alguns tipos de comentário. Mas é importante a gente também filtrar para a gente entender também, né? Se é um público, por mais que seja um comentário negativo, talvez a gente traz para a nossa realidade para fazer uma avaliação. E se ainda não estiver sob o nosso comando, paciência, né? Descarta e vida que segue. Mas eu acho que eu gosto de estar sempre olhando. Eu acho que é importante para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Sabe o que aconteceu comigo? Acho que com vocês acontece igual. Eu fico muitas vezes me limitando a comentar alguma coisa na internet, porque o pessoal tira print e me manda. Nossa, outro dia eu fiz um comentário e alguém tirou um print e mandou no privado lá. Pergunta assim, você é safadinho, né? Meu Deus do céu, como assim? Quem é essa pessoa? Você recebe muito direct? Sempre tem, né? A gente que... o Fred deve ter vários directs, né, Fred? Perfil aberto, né? Não tem jeito. Tem, mas respondo até. Acho que todo mundo merece uma resposta, né? E às vezes o silêncio também é uma resposta, né? Silêncio é resposta? Por favor, me esclarece. Silêncio é resposta? É uma resposta. Do momento que aquela pessoa não quer responder, ela não quer mais nada. O silêncio também é uma resposta.
Isso é uma frase muito falada e verdadeiramente é. O silêncio também é uma resposta. Meu Deus, eu nunca imaginei que realmente silêncio fosse uma resposta, porque eu acho que uma resposta é sim ou não. Mas às vezes você manda mensagem para aquela pessoa perguntando um trabalho. Adorei o Panterona. Cara, agora eu tô falando, me apaixonei. Sério. Eu nem sei mais onde E que eu quando tava. você tomar, vai se apaixonar mais ainda. Nós estávamos falando. Quando eu conheci o Fred, nossa, eu fiquei muito emocionado, porque de verdade, eu recém tinha lançado meu programa e o Fred me chamou. Eu comecei a falar com o Fred no privado e eu falei, meu Deus, não é possível que esse cara tá falando comigo. Aqui já cortou, né? Eu acho que já cortou. Já cortou ali, Fred, tá. né? Já. Pode falar. Vocês querem... E eu falei, não é possível que esse cara tá falando comigo, porque quando você pega alguém com muitos números, você fala assim, caramba, não é possível que esse cara... Né? Quando eu comecei o programa, você começa com receio, né? É igual o seu reality. Você fica, como que será Medo do julgamento, né? Como que as pessoas vão ver? Eu vou perguntar pelos olhos do psicólogo aí, olhar penetrando. Quando você viu meu programa, qual foi a primeira visão que você teve? Eu vi que você era determinado, né? Você era determinado, focado e queria ir atrás do que você sonhava. E você tá aí, né? Tanto é que passaram praticamente um ano e você não desistiu. Desisto nada? Entendeu? Então, assim, o sucesso está vindo. É. Hoje já tem 4 milhões de pessoas que te vê mensalmente. Daqui um dia é 10, 20, 30, 40 milhões e só vai crescendo. Vai pagar com o quê? Com arroba. Já teve esse luxo? Já, várias vezes. O problema de você conversar grande é você trazer pessoas já grandes e depois você fica com medo de regredir, trazendo pessoas que não são grandes. Não são grandes, não entenda, tá, galera? Aí, ó, não vai... Eu trouxe 1 milhão. Você automaticamente vai querer trazer alguém com cara de 1,5 milhão e 2 milhões, porque é lei natural, né? Quando você, no seu subconsciente automático, você... Mas hoje, uma coisa que eu aprendi na vida, a gente tem que ser humilde e usar a nossa humildade para sempre na vida, sabe? Porque a vida é uma roda gigante. Exato. No momento que a gente está lá em cima, a gente pode estar lá embaixo. Então, assim, seja humilde. Vamos ser humildes. A população brasileira, né, ser humilde um com outros, largar esse negócio de classe A, classe B e classe C, que isso não existe. Somos todos seres humanos e estamos em todos a mesma busca de uma vida melhor. É, porque às vezes o pessoal nos dá rótulos, né? E você fica, e agora? Tu não qual rótulo? Porque as pessoas ficam te medindo o tempo todo. Com certeza. As pessoas nos medem o tempo todo. Tem previsão para o reality iniciar? Sim, a data já tá é datada? certa. Será dia 6 de julho. A partir das 23 horas, ao vivo, já na TV aberta. Começamos ao vivo na TV aberta. A partir das 23 horas, a gente começa o programa. E depois, a partir desse momento, segue 30 dias, 24 horas por dia transmitido, sem cortes interruptos. Tem aquele cara que vocês olham e falam assim, esse cara vai para uma semifinal? Eu acho que sempre tem, né? Você olha um olhar clínico. Eu prefiro não ter, assim, esse olhar... exatamente, esse vai, esse não vai. Eu tento ficar um pouco neutro mesmo enquanto diretor, até para não criar nenhuma expectativa. E eu acredito que, assim, o sucesso de qualquer negócio é você ser muito justo. Então, eu tenho que ser muito justo, eu tenho que ser igual com todos os participantes, eu tenho que tratar todos com o mesmo nível, eu não posso dar preferência para nenhum, mesmo que seja só eu prefiro não ter, mesmo que ninguém saiba. Eu acho que você ser neutro e ter essa coerência com todos, porque eu dependo deles, dos participantes, para o reality ser sucesso. Então, eu não posso depositar confiança só não, acho que todos têm que ter o mesmo nível de confiança. Aí, o público, sim, o público já tem, através das redes sociais, a gente vê ali um movimento maior de A e B ali no Instagram, mas assim, uma coisa são a divulgação no Instagram. Talvez depois que entre lá dentro, muda o comportamento, porque uma coisa é vídeos cortados e outra coisa é o dia a dia de cada um. Pode ter essa reviravolta, essa roda gigante e ela girar. Então, exatamente. mais ou menos isso. O Fred, ele dá umas palavras bem frias, né? O Fred é bem calculista, ele tem respostas que é bom de ouvir. Pessoal, o programa está chegando ao fim. Hoje eu tenho recebido aqui... Nossa, hoje eu estou orgulhoso. Nossa Senhora. Hoje eu estou nojento. Vou até de novo. Muito obrigado pelo recebido da Inês Brasil. Que o programa seja um sucesso, né? Aliás, já vai ser. Já iniciou muito bem com o Dr. Fred e com você na direção. Hoje marca um novo capítulo para mim. Porque quando você já traz pessoas que têm um reality que... Querendo ou não, eu estou sendo analisado, né? Poxa, né? Deu aquele ali. Eu acho que nós somos o tempo todo.
com certeza você já tem uma visão macro da coisa. Eu estou entrando agora, então a gente aprende uns com os outros e eu vou assistir o reality com certeza, porque eu quero ver a figura do Fred lá. Fazer uma participação lá, já está convidado também. Tá. Então, muito obrigado. Acreditem, hoje para mim é um dia memorável. Fred, muito obrigado por você Obrigado pelo convite, tá? ter vindo. Você também. Eu que agradeço a oportunidade. Tá. Pessoal, se você puder se inscrever, se inscreva. Se puder compartilhar, compartilhe. É claro, deixe seu comentário que eu estou aqui com o recebido da Inês Brasil. Muito obrigado. Tchau, tchau. Cara, eu adorei ela.